Iniciando então Mulheres em Ação, esse programa idealizado, apresentado por Berenice Bellato, de quem eu e toda a turma está com saudade, viu, Berenice? Berenice curtindo férias e marcando presença por intermédio aqui da sua boa vontade, da sua inspiração para mostrar para todo mundo o trabalho de mulheres fantásticas. Hoje a gente vai falar de um tema bem interessante que é a influência que a TV pode exercer sobre todos nós e principalmente sobre as crianças. Reunir-se em frente à TV após o jantar para assistir a novela, principalmente, mais que um hábito, tornou-se um ritual nos lares brasileiros, né? O pessoal para qualquer coisa, né? Hora da novela. Cultuada, a novela dita moda, linguagem, hábitos e contribui para a alienação de seu público. Aí que mora o problema, né? A imagem de um mundo perfeito mostrada nas novelas dá uma visão aí distorcida da realidade. Os padrões difundidos são copiados, são seguidos, porém, as pessoas não conseguem adaptá-los a uma vida real. Isso acaba gerando ansiedade, angústia, frustração. Nós compramos a ideia ilusória de um mundo perfeito, em que todos os problemas são resolvidos. O mal é punido e o bem sempre vence. Romântico, mas irreal. O fato é onde ficam as crianças. No programa de hoje, falaremos sobre as crianças nas cenas de novelas, as crianças frente à televisão, a violência psicológica, como é que ela ocorre? Será que a gente percebe? Para isso, nós vamos conversar com duas especialistas, duas mulheres que batalham por um mundo melhor. A advogada Priscila Goldenberg, que é especializada em Direito da Família. Muito prazer em te receber, doutora Priscila. Obrigada, Dione. É um prazer estar aqui com vocês. Muito obrigada, seja bem-vinda. Obrigada. E vamos conversar também com a Isabel Ferreira, ela que é assistente social e trabalha no projeto Quixote desde 2003. Prazer te receber, Isabel, seja bem-vinda. Prazer também, Dione. Muito prazer em estar aqui. Então, olha, são duas mulheres que exercem trabalhos de alguma forma ligados à situação familiar, que gera situação de rua, muitas vezes, para a criança. E eu começaria assim, com a advogada Priscila. Que papel a televisão pode ter, de um modo geral, na formação de uma criança em relação à família, em relação que você atua nessa área, né? Veja, Dione, nós não podemos, em hipótese nenhuma, subestimar a importância e o papel, a influência que a televisão exerce, não só sobre as crianças, sobre todos nós. Então, se nós nos focarmos na questão da violência, que é uma questão muito importante, extremamente importante, nós temos que analisar dois pontos distintos. Um é a violência física, que evidentemente, Dione, todos sabem que existe, que a televisão apresenta e que todo mundo é contra de uma certa forma. Ou seja, ninguém aceita agressões físicas, nem na realidade, nem na televisão. Sim. Entretanto, um ponto muito importante é a questão da violência psicológica, que muitas vezes é trazida na televisão de uma forma muito sutil e que muitas vezes sequer as pessoas que estão assistindo, e principalmente as crianças, percebem. Que aquilo é uma violência. E aí, que é uma violência e muitas vezes até, eu diria, mais grave do que determinadas violências físicas. Então, eu gostaria de apontar que é muito comum a gente ver, na atuação da advocacia, a violência psicológica na vara da família, isso é rotina, eu diria, e muitas vezes as crianças dizem, eu vi isso na televisão, esse fato já aconteceu, e quase que absorvem como verdadeiro um fato que muito grave não deveria acontecer. Priscila, uma coisa que a gente vê assim, que é muito comum, é comum nas casas, é comum, principalmente nas novelas, né? Os casais se separando e fazendo a criança de joguete, a mulher falando, aquele cachorro do seu pai, entendeu? Assim, como uma coisa bem natural. E existe uma lei, que nem é antiga, né? Que fala a respeito disso. Que bom que você abordou esse tema. Esse tema é importantíssimo, Johnny. É uma das coisas que a gente vê diariamente na prática da advocacia.
Isso tem um nome jurídico que eu vou só mencionar, que se chama alienação parental. E o que significa alienação parental? Alienação parental é quando o casal se separa e um dos genitores, ou o pai ou a mãe, fica incutindo na criança falsas memórias. Esse genitor diz assim, seu pai é um canalha, seu pai nos abandonou. E a criança, que ainda não tem uma formação muito sólida, começa inconscientemente a odiar este pai, por exemplo, chegando ao ponto, por exemplo, eu tenho casos no escritório, que a criança se nega a sair com o pai, fica 2 anos sem ver esse pai. Se o pai telefona e diz assim, meu filho, eu te odeio. Mas por que você me odeia? Não sei, mas te odeio, tchau. Isso daqui, se nós voltarmos ao tema da televisão, imagine uma criança que assiste na televisão, o pai é um canalha, a criança começa a achar que isso é normal, quando na verdade deveria haver um contraponto dizendo, não é assim, é seu pai, não pode se falar isso dele. Então, esta questão é muito grave. Até para a criança que assiste, ter aquele contraponto e saber que ela deve questionar, ela deve raciocinar e não comprar uma ideia pronta, né? Exatamente. Isabel, na sua atuação em campo, a gente vai seguindo, né, com esse assunto, porque é da máxima importância. Na sua atuação em campo, você vê isso acontecer? Você vê crianças, jovens, que têm questões psicológicas a resolver por conta dessa alienação parental, de um ter jogado mãe contra o pai, pai contra a mãe, e a influência da TV na vida, no destino dessas crianças? Olha, eu acho que a TV é um veículo que exerce muita influência, né, no cotidiano das crianças e dos adolescentes, uma vez que os pais ficam muito ausentes, trabalhando e tal, e a criança ela passa boa parte do seu tempo assistindo televisão. A famosa né? babá eletrônica. A famosa né? babá eletrônica. Inclusive, eu vi uma cena num restaurante esses dias, cuja criança, o pai colocou um videozinho na frente, enquanto todo mundo almoçava num restaurante. Falei, Nossa, naquele momento... E a criança não olhava para o vídeo, queria interagir com as pessoas, mas o pai violentamente punha... né, ali uma imagem para a criança... Isso é uma violência psicológica, Eu fiquei observando, eu falei, não acredito que dentro de um restaurante a TV, né, ali está sendo levada, né, porque o pai parece que tem dificuldade de... Então, assim, é o domínio, assim, que os pais estão com dificuldade de botar limites e a criança exige e o pai cede para não ter trabalho. Também. Esquecendo-se do trabalho que vai ter depois, mais tarde, Exatamente. né? Mas nesse primeiro momento... Então, eu percebo que a TV, assim, as cenas de novela, apesar que eu vejo pouco novela, mas o que eu percebo é que as cenas, elas exercem, assim, influência, né? As cenas de violência, e a criança, ela tem uma violência silenciosa. Eu acho que, assim, assistir às cenas, toda cena de violência, toda situação de violência é prejudicial para a criança. E o que eu vejo é que falta falta espaço para que essas questões sejam trabalhadas, sejam tratadas, tanto no seio das famílias quanto nas escolas. Então, uma cena de violência, ela não é bem destrinchada, né? Uma situação de violência não é bem destrinchada naquela cena. Fica ali uma situação de incômodo, inclusive para nós adultos, quando assistimos, eu me deparo com algumas situações, nossa, mas o que eles quiseram dizer com isso? Para quem não tem recursos internos para esclarecer, para compreender aquela situação. Né? Como é que você lida? Então, eu penso que devam ser criados espaços para se discutir as cenas de novela, né? Cenas em que há violência, para que haja espaços para que isso possa ser trabalhado com essa criança, que ela não vá dormir com aquela cena, aquela situação, mas que ela possa absorvendo, assimilando isso e compreendendo com naturalidade, não é? Achando que isso é normal. Isso, que eu questionaria também, não estou dando conclusões, né? Porque isso é com especialistas, mas questionaria a história da violência nos jogos infantis, porque muito se apregou que é necessário a criança soltar, né, a criança expurgar aí os seus instintos violentos, que é muito legal que seja, então, através de vídeos, de joguinhos, de videogames e tal. Agora,
Será que isso deu certo? Porque a gente vive dias cada vez mais violentos, em que, né, em que a agressividade, a violência estão quase sendo encaradas com normalidade pelo jovem atual. Então, será que dá certo soltar assim, os instintos, reafirmar esses instintos? É hora da gente discutir tudo isso, né? Certeza. O papel da imagem realmente. Porque tem uma coisa com relação à censura, né? A gente vive num mundo assim, né, cuja liberdade de expressão, ela tá Não, muito... e tem pavor de censura, mas nem tudo é censura, então, né? às vezes, a TV coloca uma censura, mas eu fico pensando que os pais também têm esse papel dentro de casa, não é só de responsabilidade, né, da mídia. Eu acho que deve ter um crivo, sim, de censura, Mas sabe, Isabel, eu acho que a Priscila lembrou de uma coisa assim, muito importante, né, que norteia essa nossa conversa o tempo todo. Nas cenas de novela, você não vê um pai ou uma mãe espancando uma criança, porque todo mundo sabe que isso é horrível. Agora, essa violência psicológica, né, por exemplo, por meio de uma alienação parental, que é a mãe jogando o pai contra o filho, né, ela não é percebida. Então, como é que você combate algo que você não está percebendo? Então, na verdade, o ideal seria, veja, eu não atuo na área da televisão, não entendo de produção, mas me parece que se, vamos supor, um simples exemplo, suponha que uma mãe virasse para um filho numa cena e dissesse assim, seu pai é um canalha. Falasse uma vez, 2 vezes, 3 vezes, claro que o espectador, depois de ver isso muitas vezes, está achando que aquilo é normal. É normal. E se acontecesse na casa dele, ele já viu isso em outros momentos. Se houvesse um contraponto, outro artista, olha, não fale assim, isso está errado, isso não pode acontecer. Veja, você está se separando do seu marido, mas o filho continua sendo filho. Se houvesse esse contraponto, o espectador, principalmente mirim, fala, opa, recebe os elementos para analisar. Eu acho que é isso que falta, não tem esse esclarecimento dessa cena. Agora, por falarem isso que falta, não falta nada para a gente entrar no intervalo. Muito ao contrário, né? E a gente espera o seu e-mail, Mulheres em Ação, só que é Mulheres em Acão, você está acostumado, né? Com internet, então não tem cedilha nem o tio. Mulheres em Ação, @tvmundi.com.br. Queremos muito a sua opinião, a sua sugestão. Estamos voltando já.